Magalu, Eneva e Siderúrgicas. Elas têm movimentado o mercado de ações e são tema da nossa conversa de hoje. Esse é o Analistas em Ação. E quem está comigo novamente é o Murilo Breder, analista da Isinvest. Murilo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, Karina. Olá, pessoal. É isso aí. Vamos começar então por Magalu, né? Foi uma semana movimentada para as ações da empresa. A gente teve, por exemplo, notícias de aquisição da Magalu, que anunciou então a aquisição do Jovem Nerd. Murilo, então, o que o investidor precisa olhar quando a gente fala em Magalu? Que aquisição foi essa, né? Ela já tinha adquirido uma estante virtual, que é quase um sebo, né, de livro. Tá na moda, na Netshoes e outras coisas também. E agora, conteúdo nerd. O que o conteúdo nerd tem a ver com o Magazine Luiza? Bem, eles querem vender tudo para todo mundo. Essa é a ideia. Então é por isso que incluir, inclusive, o público nerd faz sentido para eles. E o que eles vão fazer, né? Antes de eu falar do que eles vão fazer com o Jovem Nerd, explicar um pouco para quem não conhece. Tá? O Jovem Nerd é um canal, uma plataforma fundada em 2002. Então os caras têm milhões de inscritos no YouTube, tem podcast, tem várias outras coisas. Começou como um blog e hoje é um negócio muito maior do que isso, tá? Então, os programas, tem programa que já superou a marca de 1 bilhão de views na plataforma ali, tá? Somando os programas. Então, é bastante coisa. Então, eles vão pegar esse Jovem Nerd e vão inserir dentro do super app do Magalu. Então, e o que vai acontecer quando esse conteúdo for inserido? O tempo de retenção da gente lá dentro do aplicativo vai aumentar, porque vai ter mais conteúdo, né, para a gente gastar mais tempo. E aí, no meio disso, vai ter um cross-selling maior. A possibilidade de eu comprar um produto estando dentro do aplicativo aumenta, tá? Então, é isso que traz de vantagem. É um aumento de público, agora, como o próprio nome diz, nerd, agora dentro da plataforma do Magalu, vai aumentar a retenção e isso pode aumentar o cross-selling de produtos. Então, o Magalu fazendo uma aquisição diferente, né? Eu pessoalmente não lembro a última vez que eu vi alguém adquirir uma plataforma, né, de conteúdo, um canal de YouTube, né? Mas faz sentido de querer aumentar a retenção. E aí, o ponto que eu acho que a pergunta de $1 milhão aqui em relação ao Magazine Luiza é: o que eu faço com o Magalu, né? Tá caindo. A pergunta é que eu já devo ter respondido umas 5 vezes no último mês aqui, né? Porque é comum, realmente, é uma ação que muita gente gosta. E basicamente é o seguinte: o que está acontecendo no Magazine Luiza não tem nada a ver com a empresa especificamente. Ela continua crescendo num ritmo muito forte. Inclusive, a tese de investimento em Magalu é essa, de que ela vai continuar mantendo esse ritmo de crescimento dos próximos 5 anos ou até mais. E aí vai ter uma parcela significativa no Brasil, né? A sua margem vai se manter constante ao longo desse período. Na verdade, pode até aumentar a margem EBITDA. Então, o case de Magazine Luiza é muito bom, tá? E ela vem conseguindo operacionalmente fazer isso. Agora, de uns meses para cá, inclusive, na verdade, para ser bem preciso, de novembro para cá, vou colocar na tela aqui, pedir para a nossa editora colocar na tela o gráfico de Vale dividido pela cotação de Magazine Luiza, né? Ou seja, uma performance em relação à outra. E dá para ver que essa razão vinha caindo, né, ao longo do ano de 2020, até que chegou em outubro e novembro e essa razão começou a subir. Ou seja, a Vale começou a outperformar, que a gente fala, né? Performar acima de Magazine Luiza. Isso é só um exemplo. Eu poderia ter pegado índices setoriais aqui para deixar isso claro também, mas eu quis pegar Vale e Magazine Luiza porque são duas empresas que a gente vai falar no programa de hoje. Então, de novembro para cá, teve essa inversão, essa rotação de setores, né, com o início da vacina, a possibilidade de reabertura. Lá nos Estados Unidos, na Europa, já está tendo essa reabertura, né? A gente aqui que está um pouco atrasado pela falta de vacina, enfim. Então, o mercado mudou de novembro para cá, ele passou a migrar para as empresas de commodities, para as empresas de velho mesmo, né? Por exemplo, bancos também vem subindo muito lá nos Estados Unidos, e esse movimento deve continuar. Eu vou voltar a falar dele quando eu falar da siderurgia, tá? Porque faz total sentido. O preço do minério está na máxima e as ações desse setor vão subindo. Na minha visão, essa rotação de setores tende a continuar no curto e no médio prazo. Então, o que eu faço com o Magalu? Depende do seu perfil de investidor. Se o seu perfil é no longo prazo,
não mudou nada em relação ao case. Ela continua crescendo muito forte, salvo algumas entradas mais agressivas de Mercado Livre e Amazon, é um negócio que é para ficar de olho, tá? O mercado, a briga no Brasil está longe de estar ganha e esses players internacionais estão vindo com mais força, isso é um ponto de atenção, sim, mas Magazine Luiza vem crescendo muito forte. No longo prazo ainda não mudou a tese de investimento em relação a isso. No curto prazo, tem sim esse impacto mais negativo da rotação de setores e que eu acho que pode continuar por mais algum tempo, tá? Então, se você se importa de ver a ação caindo mais 1, 2 meses, ou não às vezes caindo, mas o mercado andando e às vezes Magazine Luiza não, né? Cuidado, aí sim a gente pode ter esse período mais nebuloso pela frente, mas é só uma questão técnica de rotação de setores, é isso que tem que deixar claro aqui, a empresa não mudou nada em relação a isso, tanto que bastou o Banco Central americano vir e falar que ele vai manter um incentivo, que pretende manter os juros baixos por lá, que o Fed vai conviver com a inflação um pouco mais alta do que o normal daqui para frente, que os juros longos voltaram a cair um pouquinho, né? E aí as empresas de tecnologia até voltaram a reagir. Se você olhar o gráfico de Magazine Luiza agora, recentemente, ela deu uma recuperada. Então, não vai cair a zero de forma alguma. Magazine Luiza, o case continua maravilhoso, mas ainda vai ter, na minha opinião, essa rotação de setores tende a continuar no curto e no médio prazo. No longo, não tem jeito. No longo, a cotação sempre vai acompanhar o lucro da empresa e Magazine Luiza está fazendo um ótimo trabalho. Ou seja, como você bem disse, essa pergunta de $1 milhão que a gente sempre recebe, comprar ou vender Magalu, a resposta depende do seu perfil, né, Murilo, como sempre. Exato, eu vou até dar um exemplo do que eu faria, tá? Eu acho que quem tem Magazine Luiza não precisa sair vendendo, se desesperar em relação a isso, pode manter, a empresa está fazendo o seu dever de casa, mas eu acho que se você vai aportar mais dinheiro, investir em novas ações, eu acho que tem outras companhias num momento, num timing melhor, tá? Que você, enfim, é isso. Então, quem já tem, não precisa sair correndo e vender, né? Mas eu acho que quem está de fora e for querer entrar, eu acho que tem outras coisas um pouquinho, com timing no curto e médio prazo melhores. É isso. Talvez não seja o momento, então, é isso, de entrar agora, né? No curto e médio prazo não, no longo sim, né? No longo a empresa, para quem tem visão de longo prazo, não mudou nada. Maravilha. Bom, essa foi a análise fundamentalista que o Murilo fez pra gente, mas como sempre a gente complementa, vamos falar de Magalu também com a análise gráfica. Quem preparou essa análise pra gente hoje foi o Eduardo Pérez, olha só. Pessoal, o que a gente vê em tela aqui é o gráfico mensal da Magazine Luiza e a gente consegue ver que desde 2016 é um papel que vem enfrentando uma alta bem forte. Inclusive, essa linha verde que vai acompanhando a cotação é a média móvel de um período mais curto, de 9 períodos, e ela conseguiu acompanhar toda essa alta, com exceção do começo do período de pandemia da Covid, onde as ações chegaram a ser negociadas abaixo dessa média, mas elas conseguiram se segurar nessa média azul, que é de um período um pouco maior, de 21 períodos, antes de retomar a alta. O que parece, no primeiro momento, é que atualmente a gente está vendo o mesmo tipo de movimento. Depois de uma alta muito expressiva, é normal você ver num papel algum tipo de correção no seu preço para que ele retorne para próximo das médias, tá? Quando a gente vê o gráfico semanal, por exemplo, a gente vê o período do começo da pandemia da Covid, onde no gráfico semanal a ação chegou a ser negociada abaixo das duas médias, só que depois ele recuperou esse movimento de alta e continuou. Atualmente, no gráfico semanal, a gente vê um movimento bem menor de correção, então a gente teve 2 semanas ali com quedas abaixo das duas médias, só que uma aparente recuperação para próximo dessas duas médias já estão acontecendo nessas 3 últimas semanas, tá bom? Obrigada, Eduardo, pela participação aqui no Analistas em Ação. Bom, e mudando um pouco de assunto, a gente vai falar sobre outra ação que também movimentou o mercado nos últimos dias, e é a Eneva. Então, Murilo, o que o investidor deve ficar de olho sobre a Eneva e por que tanto sobe e desce, né, ultimamente? A Eneva tem uma situação peculiar que é a seguinte: tem notícias ali de que o BTG, que é dono de 23% das ações de Eneva, está estudando, cogitando reduzir a sua participação na companhia, e aí o mercado ficou com o pé atrás. Né? Será que está caro? Né? Essa é a primeira reação que a gente tem. Só que por que o BTG quer vender? Né? Porque ele está com 2 projetos muito bons agora para ele tocar. Ele comprou, isso, 2 notícias recentes, ele acabou de comprar a parcela que a Caixa tinha sobre o Banco Pan, então o BTG agora também é dono do Banco Pan,
e ele comprou a Infraco, da Oi. Então, duas coisas que exigem bastante dinheiro. E a Eneva, o BTG, ele investe na Eneva desde que a companhia estava em recuperação judicial há anos atrás. Então, ele viu o seu capital se multiplicar por várias vezes em Eneva. Então, se ele precisa de dinheiro para se financiar, é natural, assim, na minha visão, isso é natural que ele queira se desfazer um pedaço da posição, né? Então, por isso que, na minha visão, isso não muda o fundamento da companhia. Por isso que a companhia vem caindo nos últimos dias por causa dessa pressão, né? No curto prazo, também tem essa pressão negativa, porque a maior posição, o maior acionista de Eneva é o BTG, junto com o Cambuí, que é um grupo de investimento lá dos Moreira Salles, que é a galera do Itaú, né? Esses que são as maiores participações acionárias em Eneva. Então, vai depender no curto prazo o tamanho dessa pressão vendedora, o quanto que o BTG pode eventualmente vender, e por quanto tempo vai demorar, né? Isso aí é algo que a gente ainda não sabe, são variáveis que a gente não sabe ainda, dimensionar. Mas, dito isso, para por aí. A Eneva tem um chão enorme de crescimento pela frente, ainda está só começando. Eu tenho assim, uma convicção de que a Eneva tem tudo para virar uma das blue chips brasileiras. Então, essa pressão ela vai continuar, na minha visão, só no curto prazo. Tá? É difícil de mencionar quanto tempo, mas vai continuar só no curto prazo. Então, para mim, a queda de Eneva agora é uma oportunidade para quem está de fora. E tem que ter visão de longo prazo, de novo, porque no curto prazo vai continuar conturbado, mas a visão, o espaço para crescimento é muito grande. Lembrando que a Eneva está, nesse exato momento, em discussão com a Petrobras para levar o polo de Urucu lá no Amazonas. É um polo que vai mudar a situação de Eneva. Inclusive, foi um dos primeiros analistas de ação, né, desse programa a gente falou de Eneva. Então, é uma empresa que, na minha visão, ainda continua, não mudou nada em relação a isso, mas é importante deixar claro, foi isso que aconteceu. O mercado olhando com um pouquinho de receio, vendo o que o BTG, quanto e quando o BTG pode vender, eventualmente, uma fatia de sua participação em Eneva. É isso. Ou seja, dias movimentados, mas para quem já tem na carteira, não precisa se desesperar, sair correndo, não é o caso. Exato. Assim, acho que o Magazine Luiza vai ter um negócio um pouco mais duradouro. Eneva é mais pontual do que Magazine Luiza. Então, talvez o timing de Eneva é melhor do que o de Magazine Luiza, porque a empresa é ótima, a Magazine Luiza é ótima, vai continuar crescendo, mas Eneva é um negócio tão pontual que até talvez no médio prazo já volte, sabe? Tem que só ver o tamanho realmente dessa pressão vendedora no curto, isso é para poder dimensionar, mas eu acho que para por aí realmente. Bom, e assim como o Magazine Luiza, também trouxemos análise gráfica de Eneva. Olha só o que o Eduardo preparou para a gente. O que a gente vê em tela aqui é o gráfico mensal das ações da Eneva. A gente consegue ver que entre 2013 e 2015, as ações da empresa tiveram uma forte tendência de baixa. No período entre 2015 e 2019, as ações andaram muito de lado, e a partir de 2019, quando ficaram acima das duas médias, a de 21 períodos e a de 9, as ações conseguiram entrar numa tendência de alta mais clara e mais definida. Então a gente consegue ver que mesmo com o início da pandemia do coronavírus, as ações seguraram na média verde aqui e seguiram um movimento de alta. Detalhe aqui para a faixa dos 18,50 mais ou menos, que é uma faixa que serviu como suporte e agora funciona como resistência para o papel. Como a gente consegue ver no gráfico semanal, perto desse valor aqui, entre 18,50 e 19, é onde o papel já chegou a retestar agora nessa recuperação. E inclusive nessa semana passada a gente chegou a ver ele encostar perto desse nível dos 18,50, R$19 e voltou para perto da média mais curta, tá bom? Bom, pessoal, e ainda falando sobre os pregões dos últimos dias, teve outro setor que também movimentou bastante, deu o que falar, que foram as siderúrgicas, né? Tem tido dias também bastante movimentados. E aí eu gostaria de pedir para você, então, Murilo, explicar um pouquinho para a gente o que está acontecendo, especialmente com os Minas e CSN, por exemplo, que a gente viu bastante, né, movimentação nessa semana.
Antes de falar dessas companhias, tem até um recado importante, porque a gente combina aqui nesse programa análise fundamentalista com análise técnica e nem sempre as duas escolas vão na mesma direção. Então, eu já vi alguns comentários nos programas anteriores que a análise técnica não corroborou com a análise fundamentalista do Murilo, do Zé Falcão. Isso é normal, tá, galera? A gente coloca as duas escolas aqui porque a gente sabe que tem gente que gosta de análise fundamentalista, tem gente que gosta de análise técnica, tem gente que gosta de esperar a combinação entre as duas, apesar de que não é tão comum, mas acontece. Então, é normal, tá? Só deixar essa ressalva aqui de que são escolas realmente diferentes. Eu olho para fundamento, para o tamanho do crescimento da companhia, para o lucro, para o EBITDA, e o analista gráfico ele vai olhar para o comportamento do preço, tá? Então, são na tela do gráfico, então são coisas diferentes, né? Então, é importante deixar isso claro que nem sempre vai convergir. Dito isto, vamos agora para as empresas de siderurgia, CSN e Usiminas, mas não só as duas porque são as que mais estão subindo mesmo, mas Gerdau vem subindo pra caramba, Vale também. Então vamos lá. Por que eu vou jogar Vale e Gerdau além dessas duas? Né? A Vale é mineradora de aço e CSN, Usiminas e Gerdau, elas fazem aço. E o que minério de ferro tem a ver com aço? É porque 98%, 99% do minério de ferro extraído no mundo é para fazer aço. Tá? Então é por isso que é basicamente a mesma coisa aqui. E nem todas as companhias são iguais. Essa é uma diferença importante também. CSN e Usiminas, elas são mais focadas no que a gente chama de aço plano, aço para indústria. Então, aquela chapa de geladeira, de fogão, automóvel, é isso que essas companhias mais fazem, tá? CSN ainda tem um braço de mineração ainda, né? Que é a CSN Mineração. Então, é um bicho mesmo entre CSN e Usiminas ainda tem essa diferença. E Gerdau é outra coisa. Gerdau é aço longo, é aquele vergalhão de construção civil, sendo que 50% da receita de Gerdau vem dos Estados Unidos. Então, uma coisa é a gente falar de CSN, Usiminas, Vale, que está exportando para a China, e outra coisa é falar de construção civil nos Estados Unidos. É claro que o preço do minério de ferro impacta em tudo aqui, mas são coisas diferentes. Inclusive, o preço do minério de ferro é uma das coisas que justificam a alta muito forte dessas ações. Vou colocar aqui na tela o preço do minério de ferro agora, $170, né? Dá para ver aqui no gráfico que ele tem um recuo no final de janeiro, início de fevereiro, mas voltou para a máxima, né? $170 realmente é um negócio muito esticado, né? Até onde vai o preço do minério de ferro? E, claro, não vai ficar dessa forma, mas mesmo caindo, recuando para um patamar de $110, $120, no caso da Vale, por exemplo, ainda tem muito, isso significa muito potencial de alta para as ações, tá? Já vou chegar nessa parte, mas a primeira parte é essa. O minério de ferro disparou, está na máxima, por isso que essas companhias foram embora. E aí, no caso de CSN e Usiminas especificamente, são companhias que estão mais ligadas à reabertura no Brasil, tá? Porque elas também fazem para a indústria automobilística aqui, por exemplo. Então, a questão das vacinas andando aqui no Brasil, essa semana a gente teve a notícia de que a Pfizer vai distribuir 10% a mais de doses do que o esperado, isso animou os mercados por aqui. Então, por isso que CSN e Usiminas tem esse a mais, né, que é essa possível reabertura brasileira também daqui para frente. Óbvio que não é esse estado agora, mas o mercado sempre olha para frente, né? Então ele vê mais vacinas chegando e vê essa possibilidade de reabertura doméstica nossa também. Mas aí isso aí já estava ocorrendo, tá? Nada disso é fato novo. O fato novo aqui é que a China, que é a maior produtora e maior consumidora de aço no planeta, é maior produtora e consumidora ao mesmo tempo, né? Ela vem tendo um conflito interno entre crescimento e a sua meta de descarbonização da economia até 2060. Então, essa pandemia ela teve uma queda brusca no movimento do comércio, nos serviços do país, o que levou, né, o governo central a financiar o mercado de infraestrutura. Ele vem aumentando fortemente a produção de aço no país, né, junto com o consumo e o mercado de construção civil também. O problema aqui é que o nível de poluição está muito alto, né? Principalmente nas metrópoles por lá. Então, porque a fonte de produção de aço, ela demanda uma quantidade de carvão proporcional, é muito grande, isso polui a atmosfera. Então, neste mês, o que aconteceu? Esse é o fato novo. Neste mês, a liderança de um dos principais polos de siderurgia na China, ele colocou que tem que reduzir a produção de aço em 30%, para poder controlar a
poluição por lá e aí seguir na meta, né, de descarbonização da China. E a China tem metas muito audaciosas, ela quer dobrar o seu PIB até 2035. Tá? A China vem num ritmo de crescimento muito forte. Para dobrar PIB, é infraestrutura, né? É um dos principais pilares aqui para você avançar no PIB. Então, tem esse conflito. E aí, resumidamente, a China vai precisar de muito aço para continuar crescendo e tem esse problema que tem que reduzir a produção em 30%, sendo que é o país que mais demanda aço hoje. Então, isso fez o preço do aço subir, do minério de ferro subir, né? E quem ganha com isso são as principais, além das siderúrgicas globais, mundo afora, as brasileiras também ganham com isso, CSN, Usiminas, Gerdau, né, que são as grandes produtoras de aço. Quanto tempo vai durar esse movimento? Na minha visão, não é um ciclo de commodities igual que a gente teve lá na época do governo Lula, que durou 6, 8 anos, o Brasil voando, né? Não, acho que não vai chegar nesse nível, mas pelos próximos 1 ano ou 2, pelo menos, sim, a gente deve ver o preço das commodities lá no alto ainda. Né? E no caso de Vale, porque aí eu acho que dessas companhias é que eu prefiro mais, por quê? CSN, Usiminas e Aço Plano, tem a ver com essa reabertura da economia, eu não gosto tanto desse tipo de business. Eu gosto mais de Vale mesmo, porque a Vale é um case muito bom, porque ela está com alta geração de caixa, ela pega essa alta do minério de ferro, ela vai pagar uns altos dividendos por causa dessa geração de caixa muito forte, e ela vai subir, tanto se o Brasil melhorar, porque aí vai vir investidor estrangeiro para cá, e ele entra nas maiores empresas da Bolsa, e Vale é a que tem o maior peso no Ibovespa hoje, então vai entrar muito gringo em Vale, se o Brasil melhorar. Não é o que está acontecendo hoje. Em março teve saída de investidor estrangeiro, então esse é um ponto de gatilho ali que pode fazer as ações dispararem, e mesmo se der errado, o Brasil der errado, o dólar subir, a Vale vai ganhar dinheiro com a valorização do dólar. Então, por isso que eu gosto muito mais do case de Vale do que dessas outras companhias. E como que a gente faz esse valuation de Vale, tá? O preço do minério, eu acabei de mostrar há poucos minutos atrás, está $170. Não vai ficar nesse patamar, tá? Isso aí é um fato, vai voltar, é um negócio muito de curto prazo que subiu mesmo. Mas mesmo projetando a tonelada a $120, $130, a gente projeta um EBITDA de 30 bilhões para Vale no ano, 2021. Com esse EBITDA de 30 bi, a gente está falando que Vale hoje negocia 4 vezes EBITDA. Isso é muito descontado. Vou dar o exemplo de Magazine Luiza, negocia 100 vezes EBITDA. Então, é muito discrepante aqui, né? E essa alta geração de caixa que a Vale vem tendo, ela vai distribuir ainda mais em dividendos. Então, uma empresa que pega o timing bom e ganha tanto com o Brasil ou com o dólar e que paga dividendos. É tudo isso junto, né? Então, por isso que eu gosto tanto de Vale, mais do que as outras companhias do setor, mas em geral, né, o timing, um bom momento deve continuar para todas essas companhias, né? Lembrando que Gerdau, como está nos Estados Unidos, ali não é China mais, ali é o pacotes trilionários, né, do Biden lá nos Estados Unidos. E, de novo, o que movimenta a PIB é infraestrutura, então muita construção lá na América do Norte, e é Gerdau que vai ganhar com isso. Então são coisas um pouco diferentes, mas curiosamente as duas estão acontecendo ao mesmo tempo, e por isso que esse setor está andando tão bem na Bolsa. Bom, e para complementar, vamos ver mais uma vez a análise gráfica com o Eduardo Pérez, dessa vez de Vale e CSN, olha só. As ações da Vale, a gente consegue ver no gráfico mensal aqui, que desde 2016 elas engataram numa tendência de alta até mais ou menos o segundo semestre de 2018. Depois andaram um pouco de lado até julho, mais ou menos, de 2020. E depois elas conseguiram superar a barreira dos R$ 58,50, continuando o movimento de alta. Quando a gente dá uma olhada no gráfico semanal, a gente consegue ter essa mesma ideia dessa retomada aqui, perto dos R$ 58,00, que é essa parte, e depois a força compradora continuando com o papel. O que a gente consegue destacar aqui são os topos ascendentes aqui, depois o próximo topo ligeiramente mais ascendente, e fechando a semana aqui aos R$ 108,67, que reforça a ideia de que o papel ainda está numa tendência de alta. As ações da CSN, a gente consegue ver no gráfico mensal que entre 2017 e 2019
elas andaram de lado por um bom tempo, depois elas chegaram a ensaiar um movimento de alta que não foi sustentado, e com o início da pandemia da Covid, as ações chegaram próximas a R$ 5,50. Depois elas conseguiram firmar um movimento de alta que ficou bem claro. Quando a gente olha o gráfico semanal, a gente consegue ter uma ideia melhor dessa recuperação. Então aqui é a faixa entre R$ 5 e R$ 6, e depois o movimento de alta, que é normal você observar uma esticada no preço, depois uma correção para a média. E assim ele foi fazendo, sempre corrigindo para próximo dessa média, que é essa linha verde que a gente acompanha aqui. O destaque vai para esse nível dos R$ 38, que funcionava como uma resistência para o ativo, e há 2 semanas atrás ele foi superado com folga, ficando próximo aos R$ 44, e nessa semana a gente viu as ações chegarem aos R$ 48. Bom, pessoal, esses foram os destaques dos nossos analistas. Eu vou passar então agora para as perguntas que vocês que acompanham o Invest News deixaram para a gente, tanto aqui nos comentários do YouTube, recebemos também por outras redes sociais, pelo Instagram. Vamos ver aqui as que a gente separou. Se a sua pergunta não foi feita, não tem problema, continue mandando. A gente está sempre acompanhando aqui, avaliando as sugestões de vocês, o que vocês estão querendo saber. Mas vamos lá, começando então pela pergunta recebida do Pedro Moraes. Ele pergunta, Murilo, o seguinte: o número alto de IPOs é de algum modo um sinal de que a bolsa está barata? De fato, a gente tem visto, né, Murilo, desde o ano passado, o número de IPOs subirem, mas um comentário que eu faço aqui é que na semana passada a gente tem visto também muita desistência, né? Então, o que você diria sobre esse cenário, sobre IPOs? A bolsa está barata ou não está? Quais são os seus comentários? Essas desistências são, assim, algo... Vou dar um exemplo de construção civil, um setor que já está saturado ali, né? Então, ano passado veio muitas empresas de construção civil abrindo capital e outras desistindo também. Então, acho que é meio caso a caso, mas para simplificar, eu acho que sim, tem bastante IPO, mesmo com essas desistências ainda é bastante. E isso é um sinal de topo de mercado, né? É um sinal de que a bolsa tá... Todo mundo quer vir para a bolsa, né? Enfim, esse é o lado... É bom que a gente tenha um mercado desenvolvido, mas é um dos sinais que a gente que liga o sinal amarelo aqui, né? Mas eu vou colocar na tela uma tabela. Eu já vi essa tabela em tantos lugares, é difícil dar o devido crédito para ela. Eu acho que ela é do Howard Marks, o pai dessa tabela. Mas eu já vi ela em tantos lugares que, infelizmente, dessa vez vai ficar sem crédito aqui. Mas é uma tabela que dá para você comparar alguns indicadores, o que é bolsa barata e bolsa cara. Como eu acabei de comentar, a quantidade de IPOs é algo que leva a bolsa, né, que acende o sinal amarelo de bolsa cara. Mas quando a gente olha essas duas colunas, na minha visão, a maior parte desses indicadores ainda estão na coluna da esquerda, que é bolsa barata. Por exemplo, o desemprego ainda está relativamente alto, a confiança está um pouco abalada, né? Enfim, as commodities estão em alta, isso é verdade, né? Isso é um indicador de bolsa cara, mas tem o Brasil também perdendo espaço no mundo, né? O Brasil ficando um pouco menos relevante do que ele era. Então, eu estou mais tranquilo. Quando eu olho essa tabela, eu fico mais tranquilo do que preocupado. Resumindo, é isso aí. Tá? Então, o IPO é um negócio para ficar de olho. Se tiver muitos IPOs, é um dos sinais de bolsa cara, mas tem tantos outros sinais ainda de bolsa ainda mais fraca que não me preocupa nesse primeiro momento, tá? Bom, e a segunda pergunta que a gente tem aqui hoje é do Wagner Luiz, sobre um dos nossos temas aqui do vídeo de hoje, que é o setor das siderúrgicas, né? Mas ele pergunta o seguinte: os preços das metalúrgicas estão inflados? Há uma bolha com risco de estourar? Tem o Gerdau. E aí, o que a gente pode dizer, então, para esse acionista de Gerdau sobre o setor, Murilo? Vamos lá, meio que resumindo o que eu falei, o preço das commodities, sim, eles estão mais inflados do que no normal, tá? A tendência é que eles recuem, mas as empresas, de uma forma geral, estão... A Vale, por exemplo, está tão barata que mesmo recuando para 110, 120 dólares, a gente ainda está falando de Vale negociando 4 vezes EBITDA. Então, é muito barato. Agora, assim, vai recuar, uma hora vai. Mas não acho que isso tem potencial vai recuar, mas vai manter alto, sabe? O dólar é um negócio... O meu raciocínio com o dólar é a mesma coisa. Eu acho que dólar a R$6 vai ficar nesse nível, mas ele pode cair, mas abaixo de 5 também não, né? É mais ou menos isso. Então,
tem esse espaço sim para as commodities caírem, mas eu vejo o setor andando, perfumando muito bem, mesmo com esse eventual recuo daqui para frente. O caso de Gerdau é que eu acho que já foi. Ali eu acho que as ações andaram muito já, e sem falar que ela depende do pacote de infraestrutura do Biden, que, beleza, são pacotes realmente muito grandes, mas são coisas que estão acontecendo agora, é pontual, é diferente de uma China querendo dobrar o PIB até 2035, né? Então, são coisas diferentes. Eu acho que Gerdau já foi, e você vai fazer uma bela troca se tirar Gerdau e botar Vale, por exemplo, né? Então, óbvio que tem que analisar o seu perfil, ver se você entenda o case de Vale, por que a gente acha que está barato, por que pode pagar dividendos, ver se é o seu perfil de investimento. Você precisa entender os cases, mas na minha visão essa troca faz sentido. Se fizer sentido para você também, dá uma olhada lá, que Vale está nas carteiras tanto de dividendos nossa, né, que eu sou responsável por ela, como na top 10 também, que é o José Falcão que responde por ela. Aliás, fica o convite também para vocês acompanharem esses conteúdos no investnews.com.br. A gente tem a carteira Top 10, temos a carteira Dividendos e também a de Small Caps, né, Murilo? Boletim de BDR, tem todo ali um cardápio para o investidor acompanhar as recomendações dos analistas. Hoje, então, eu encerro o nosso programa, não sem antes convidar vocês para continuarem acompanhando. A gente tem sempre aqui, domingo às 9 da manhã, tem vídeo novo do Analistas em Ação. Murilo, mais uma vez agradeço a participação. Muito obrigada pelas análises aqui no programa mais uma vez. De nada, Karina, e fica o recado que terça-feira eu vou estar no boletim, né, Invest News, de terça a sexta-feira, 6h30, o fechamento de mercado ao vivo, ganhando a minha humilde presença a partir de agora. Então fica o recado aqui para vocês conferirem todo dia no fechamento de mercado o canal do Invest News. Com certeza, uma super novidade. Eu agora estou me sentindo, fiquei chique, com um analista ali comentando comigo todos os dias ao vivo, de terça a sexta, na verdade, né, no boletim. Então aguardem, pessoal, acho que vocês vão gostar muito dessa novidade também. Boletim Invest News de terça a sexta, às 6h30. Então, até a próxima. Obrigada, Murilo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.